Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Ana, hoje a Ana Silvia Coraza está aqui na minha Voz da Consciência no ponto eletrônico, junto com a Lindsay Godoy. Está hoje também empenhada na reportagem, na produção, na edição, está fazendo de tudo aqui nessa equipe. Está surpreendendo o feriado. É o feriado que está sendo surpreendido pelas notícias. É muita coisa, rapaz. Tem condições de mostrar lá o Felipe Pereira, porque daqui a pouquinho vai começar uma entrevista coletiva com a Polícia Civil da cidade de Campinas, com todos os detalhes a respeito da investigação da morte do MC da Leste. Me dá lá as imagens do MC, enquanto o Felipe se posiciona lá ao vivo da Delegacia Seccional de Campinas. Muita expectativa, Felipe, porque daqui a pouquinho deve começar essa entrevista coletiva aí na Delegacia Seccional. A gente já sabe, hein, Felipe? É que a polícia vai lançar a mão agora de uma força-tarefa, vai unir todo mundo, juntar todo mundo na tentativa de esclarecer esse crime, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, boa tarde a você, boa tarde a quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. É de fato um mistério quem matou o MC da Leste e por isso a polícia vai criar essa força-tarefa para tentar aí descobrir quem foi que deu o tiro. A gente já viu as imagens agora há pouco na abertura do programa, essas imagens impressionantes do momento em que o MC leva justamente um tiro na região do abdômen. A coletiva está prevista para começar às 5 horas da tarde, a expectativa, portanto, do Oswaldo Dias, que é o responsável pela delegacia pela investigação de homicídios aqui de Campinas, ele vai daqui a pouco dar aí todos os detalhes para a gente sobre essa força-tarefa que está sendo criada para tentar aí apurar a morte do MC da Leste e tentar descobrir o mais rápido possível quem matou o cantor de funk. Rodrigo. Olha, assim que começar a coletiva, o Felipe Pereira tem prioridade aqui na tela da Band e vai trazer os detalhes para a gente dessa coletiva e também do que a polícia tem de informações até agora sobre esse caso. Infelizmente, é a violência, né, cada vez mais perto das pessoas, a violência que cada vez mais faz vítimas e a nossa região não escapa disso não. Não escapa disso não. Já já o Felipe com o doutor Oswaldo Dias, eu acho que o doutor Rui Pegulo, que é o chefe do setor de homicídios e proteção à pessoa aqui de Campinas, também deve participar, deve ser o responsável por essa investigação. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes aqui na tela da Band. O Felipe fala com a gente a respeito dessa entrevista coletiva. Vem comigo aqui, olha, porque a polícia prendeu um suspeito de tráfico de drogas aqui em Campinas. Durante a abordagem ele tentou fugir, só que foi capturado. A Lindsay Godoy acompanhou esse caso aí. O detalhe é o seguinte, o cara tá lá vendendo droga, encontraram porção de droga com ele, encontraram de tudo. Na hora que a polícia chegou, ele deu no pé. Ué, meu, aguenta a bronca aí, ué. Aguenta a bronca aí. Tava lá vendendo droga, aguenta a bronca. Ah, faça-me o favor, hein? Deixa eu ver a reportagem. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Com 2 passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo, o desempregado André Eugênio da Silva, de 32 anos, foi preso pela 3ª vez neste domingo. A polícia militar o encontrou em um terreno baldio no bairro Flamboyant, em Campinas, vendendo entorpecentes. No local também foram encontrados 2 tijolos de maconha, 50 porções da droga, cocaína pura, materiais para refino de drogas, embalagens e munição. O local é local tipo de um lixão, havia vários matos ao lado e fazendo uma busca melhor lá, localizamos o restante da droga. A polícia chegou até o terreno durante o patrulhamento de rotina. André, que carregava uma sacola com drogas já embaladas, tentou fugir, mas acabou detido. Ao avistar a viatura, ele jogou uma embalagem no chão e tentou correr. Após abordamos o mesmo, ao verificar a embalagem, constava cocaína no interior. O caso foi registrado no plantão policial de Campinas. O cara tava vendendo droga, depois não assumiu a bronca, saiu correndo. Ah, faça-me o favor, hein? Você que tá aí do outro lado, preste atenção. Se você tá precisando renovar a sua cozinha, nós vamos dar um jeito. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. Nesse mês de julho, vamos sortear móveis para sua cozinha. Você gostou da ideia? Tá afim de participar? Liga pra gente, 96851010 é o nosso Ligue Band. Você digita o 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Porque agora, no mês de julho, você vai ganhar móveis novos e dar férias para o seu bolso. A melhor resposta ganha uma cozinha e um conjunto de mesa com 4 cadeiras todo mês. O Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz.
9685-1010 é o nosso Ligue Band. Eu estou esperando a sua participação. Não deixa de ligar para a gente, tá combinado? Vem comigo porque teve mais um caso de violência no trânsito, mais uma vítima da violência na combinação álcool e direção. Há quanto tempo, hein? A gente fala, a gente discute. O Brasil Urgente está mostrando aqui caso atrás de caso, fazendo campanha, pedindo para que o Brasil possa refletir a respeito dessa situação. Mas, infelizmente, né, a gente não para de noticiar esses casos porque eles têm acontecido, né? Eles têm sido registrados. E aconteceu de novo. Um motorista embriagado perdeu o controle do carro, atropelou uma família e matou um bebê na cidade de Mogi Guaçu. O corpo da criança foi sepultado por pedidos de justiça. O Felipe Pereira tem os detalhes pra gente. Tá posicionado aí? Então deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. No velório de Enzo de Paula, dor e revolta. Eu estou indignada realmente. Eu acho que a justiça deveria ser muito diferente do que é, né? Porque quando se trata do filho de alguém importante, as providências são outras. O bebê, que tinha apenas 26 dias de vida, foi atropelado junto com os pais nesta avenida de Mogi Guaçu. O pai, Wesley, mostra os ferimentos. Muita criança perdendo a vida aí por causa de uma pessoa sem consciência. As marcas do acidente ainda estavam no asfalto. Sacolas de compras, pedaços do carrinho de bebê e o retrovisor do automóvel dirigido por José Donizete, de 57 anos. O atropelamento aconteceu na noite desta sexta-feira. De acordo com a polícia, José saiu de um bar que fica na esquina e, na contramão, atingiu a família. Eu tentei empurrar o carrinho e a compra estava embaixo e não deu tempo. Ele já pegou minha esposa, pegou eu, voei por cima do carro e aí ele espremeu o carrinho na parte de trás. E aí eu, nossa, apaguei. Dona Elizabeth mora em frente ao local do acidente e foi a primeira a prestar socorro. Eu senti que ele deu uma parada de respirar, ele parou de mexer. Aí a gente passou pro bombeiro, ele mandou minha menina entrar na viatura com o bebezinho. Lá ele deve ter feito outros procedimentos com a mãe e o bebê. Assim que resgataram os três, saíram. O teste do bafômetro apontou que José estava com 1,3 miligrama de álcool por litro de sangue, 5 vezes acima do permitido pela lei seca. Além disso, ele não tinha carteira de habilitação. A pessoa vai lá, atropela, mata uma família, destrói uma família. Eu queria que essa própria justiça se conscientizasse e pensasse que amanhã pode ser um filho deles. A mãe, Jéssica de Moraes, continua internada na Santa Casa de Mogi Guaçu. Ela teve traumatismo craniano e está inconsciente. O motorista é levado para a cadeia de Itapira e vai responder por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de conduzir um veículo sob o efeito de álcool. Olha, eu já tenho a primeira reportagem sobre o assassinato do MC da Leste, aquele funkeiro paulista. Aliás, ele morava em São Paulo e da Leste faz uma referência à Zona Leste de São Paulo, a mais populosa da capital paulista. Compreende lá a região do Itaquera, a região, enfim, da Vila Maria, enfim, a região da Zona Leste, que é conhecida por sua movimentação cultural e, infelizmente, conhecida também pela violência. A Polícia Civil de Campinas investiga a morte do Daniel Pellegrini, o MC da Leste, o cantor que foi enterrado nesta manhã no cemitério da Vila Formosa, lá na capital. Ontem a nossa equipe esteve acompanhando o trabalho da perícia no local onde ocorreu o assassinato, onde estava acontecendo aquele show nas imagens que você viu há pouco aqui no Brasil Urgente. Eu vou chamar a primeira reportagem, vai começar a entrevista coletiva da Polícia Civil na sede da Delegacia Seccional de Campinas. Vamos entender como é que aconteceu tudo isso e daqui a pouco, ao vivo, as últimas informações da polícia. A Lindsay Godoy acompanha e traz os detalhes pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Daniel Pedreira Serra Pellegrini, de 20 anos, o MC da Leste, foi morto a tiros enquanto cantava em uma quermesse no bairro San Martín, em Campinas. Eram 10h30 da noite quando o MC da Leste, que se apresentava neste palco, foi atingido por um tiro no abdômen. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Paulínia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Imagens circulam na internet e mostram o momento em que o funkeiro foi atingido. Nos vídeos gravados por fãs, é possível ouvir os disparos. MC da Leste discursava quando foi atingido. Ele grita tiro
Em seguida, cai no chão e é socorrido pela produção do evento. Neste outro vídeo, é possível ver que cerca de 20 pessoas estavam ao redor de Da Leste. O funkeiro caminha de um lado para o outro e, ao parar no canto esquerdo do palco, é alvejado. O sangue no palco e o furo feito pela bala que atravessou a parede são as marcas da violência que assustou os moradores. Esta mulher viu o funkeiro ser atingido, mas por medo preferiu não se identificar. Estava muito bom, de repente teve um tiro, aí todo mundo ficou quieto, ninguém fez nada, de repente o outro, aí foi quando o cara caiu e alarmou, todo mundo correu. Cerca de 1000 pessoas estavam no show e com os disparos o público correu. Houve muita confusão. Primeiro ele estava cantando, deram um tiro pro alto e continuou o show normal. Aí depois ele tomou um tiro na barriga, ergueu a blusa, tava muito feio, muito estranho. Aí foi na hora que começou o tumulto, todo mundo saiu correndo e ninguém viu nada. O que aconteceu? Para a polícia, o motivo do crime ainda é um mistério. Requisitamos a perícia para apreensão de algum objeto relevante para as investigações. Alguns populares não chegaram a dar nenhuma informação concreta até o momento. Agora a investigação vai ser passada para o setor de homicídios, que vai cuidar do caso. Tem maiores informações. Aquela imagem impressionante do MC Da Leste sendo atingido. Enquanto a gente prepara essas imagens, deixa eu ver aqui, que ao vivo da Delegacia Seccional de Campinas, fala o doutor Rui Pegolo, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Campinas. Vamos ouvir o que disse o doutor Rui Pegolo ao vivo aqui na tela da Band. Olho na notícia. Às vezes essa imagem o atirador foi filmado, alguém está com receio de encaminhar isso para a Polícia Civil. Então aqui nós já de antemão disponibilizaremos esse e-mail, que se trata do e-mail campinas.cepol. Vou repetir, campinas.cepol@policiacivil.sp.gov.br. Esse e-mail eu peço que seja disponibilizado para que todos que querem ajudar a polícia a identificar o autor nos encaminhem esses vídeos. Será muito bem-vindo isso para a gente traçar a posição exata do atirador, quem sabe a característica física dele, e culmine isso com a sua prisão, logicamente. Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer pôr? A mesa quer? Não. Pois não. Quando o senhor fala que é da esquerda para a direita, estando de frente para o palco, imaginemos que... Da esquerda para a direita significa eu estou dentro do palco. Esquerda, eu sou o cantor, tá? Eu sou o músico, o tiro veio da esquerda para a direita. Sempre a minha posição, a referência é olhando não de frente para o palco, estando dentro do palco. Não será descartada, é uma linha de investigação. É uma das linhas de investigação, tá? Não será descartada. As outras linhas de investigação, o passional, por que o passional? Porque apuramos que a vítima, durante os seus shows, várias mulheres arremessavam roupas íntimas no palco, e nós estamos levantando se realmente ele teve alguma relação com alguma menina de Campinas. Há uma notícia dessa que será checada profundamente, que teria sido possivelmente essa a motivação. Ele poderia ter saído com essa menina, o namorado dessa menina tomou conhecimento. Isso pode ter sido uma das linhas de investigação, não é? A outra linha de investigação é se houve alguma briga ali por conta do show, não é? Apuramos que houve algum desacerto ali que antecedeu ao show, por conta de quantas músicas ele cantaria. O contrato dele era para X músicas e, na verdade, ele cantaria menos do que isso. Então, isso será também objeto de investigação. Essas são as duas principais linhas de investigação. Essa briga realmente existiu? Essa discussão? Estamos checando. Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não ouviu, não tem conhecimento disso. Isso será objeto de aprofundamento durante a semana. E teria sido com quem? Com organizadores, com outros músicos? O que foi essa com os organizadores, com os contratantes da festa. Quem são os contratantes da festa? E isso também está sendo objeto de apuração, tá? Inclusive tem uma pessoa agora sendo ouvida na delegacia,
que faz parte desta comissão de quem organizou o show, tá? Essa informação está sendo levantada a cada passo. Mas esse show era promovido pela prefeitura? Não, pela associação de moradores do bairro. Ali. Isso, correto. O senhor disse que não dá para saber ainda o calibre da arma porque a arma não foi apreendida. Mas pela marca que ficou lá, não dá para suspeitar? Isso a perícia que vai dizer. A gente vai quisitar a perícia, depende, eu não... A perícia já esteve no local, sim, mas esse laudo ainda vai não aportou. Correto. Ele vai tentar. O laudo do IC vai sair 10 dias. Assim como o laudo do IC, em 10 dias também. Do IC e do ML sairão em 10 dias. Olha, para entender a respeito do calibre da arma, Né? quando existe o disparo de arma de fogo e o calibre, ele se aloja no corpo da vítima, fica muito mais fácil você aferir o calibre da arma. Ou quando esse projétil transfixa e para numa parede, numa madeira, então ele é colhido e aí você tem condição, através do peso, através até da análise do que foi apreendido, saber o calibre. Nós não temos este objeto. Por que nós não temos este objeto? Porque não ficou no interior do corpo da vítima o projétil, e quando o projétil transfixou o corpo da vítima, ele também transfixou um tapume de madeira que tinha ao lado do corpo e se perdeu no fundo da localidade e não foi localizado pela perícia. Isso está dificultando, inclusive, a aferição do calibre da arma. Através da lesão corporal causada, fica difícil você saber realmente o calibre. Descarta-se os calibres pequenos, os calibres menores, pela profundidade, pela transfixação do projétil. É um indicativo de que o calibre possivelmente é um calibre de vulto maior do que um calibre de vulto menor. Tá? Pode ser uma 9 milímetros, uma arma exclusiva de uso permitido do Exército, pode ser um 357, pode ser um tipo de arma assim, de calibre mais avantajado. Tá? A ponto 40, na grande maioria das vezes, ela fica dentro do corpo da vítima, ou ela, na maioria, como não existe uma regra, é questão de física, tudo depende da onde pegou no corpo da vítima, não dá para se aferir certinho qual é o calibre. Então é essa a dificuldade da gente saber exatamente o calibre da arma sem ter a arma apreendida. Foi um tiro só mesmo. Pelo que nós apuramos, o que lesionou mortalmente ele foi um tiro que transfixou o corpo. Tá? Nós temos informação de que o autor disparou outras vezes. No mínimo 2 tiros, é certeza que teve. Alguns falam que houve 3. E isso que também as questões de testemunhos vão tentar dirimir. Alguns falam, no mínimo 2 é certeza. E alguns falam que houve um 3º disparo também. É isso que está sendo apurado. Aquela máquina de bala que tem um cabo de som atrás, Certo. ela seria desse mesmo disparo mesmo? Então, um disparo ao que transfixou a vítima, e a perícia vai dizer se aquela que acertou aquela parede foi em decorrência desse disparo que acertou a vítima também, ou se é de um segundo disparo. É isso que a perícia... Agora, a gente não vai entrar no mérito da perícia antes de ver o laudo. Mas na parede são 2 marcas, né, doutor? Na parede são 2 marcas. 2 na parede. No mínimo 2 tiros foram dados. E isso é certeza. E o 3º tiro está nesse testemunhos que nós estamos colhendo. Isso, que nós estamos colhendo, que ouviram um 3º Esse disparo. depoimento, só reforçando, doutor Rui, esses depoimentos começaram a ser tomados hoje das pessoas lá, estão colhendo já alguns depoimentos. Informalmente desde o dia do crime, né? Hoje nós estamos colhendo formalmente. Neste momento está acontecendo Isso, depoimento. correto. Vocês já chegaram a ouvir algumas daquelas pessoas, tinham muitas pessoas no palco. Sim, umas Elas 12 já pessoas. começaram a ser ouvidas? Sim. Tem um rapaz que está tirando foto. Sim, e da ele vítima. tira milésimos de segundos antes do tiro acertar. Sim. A máquina dele foi apreendida. Ele já foi identificado, esse rapaz, ele vai comparecer aqui na quarta-feira. Ele já está identificado. Mas já sabemos quem. Essas fotos, não, ainda não. Infelizmente ainda não. Mas ele já está identificado. O equipamento que ele estava usando, se era uma grande angular, enfim, uma câmera que possa ter pego, porque foi muito perto do momento do disparo. Foi detectado isso, sim. Essa seria uma máquina interessante para captar a origem do tiro, a distância que talvez o atirador estivesse. Isso vai ser questionado e requisitado. Sim, claro. O veículo que teria sido visto,
identificou? Ele tem alguma relação? Com relação a veículo que deu fuga ou utilizado pelo autor para fuga, nós estamos tentando fazer com que essas informações elas sejam transformadas em fatos reais, através de imagens de câmeras na região, porque existem muitas informações que chegam a nós pela repercussão do caso e que realmente precisam ser checadas. Então, alguns falam de veículo de cor vermelha, outros falam de outro tipo de veículo. Então, tudo isso está sendo checado exatamente pelo setor de investigação competente, para saber certinho qual foi o veículo que deu fuga e se foi realmente uma fuga através de um veículo, logo após o fato. Em relação estável, tinha namorada? Olha, os familiares com certeza vão ser ouvidos, só que tendo em vista o luto da família nesse exato momento, ele foi enterrado hoje, né, de manhã, ninguém da família foi ouvido, inclusive uma pauta do setor de homicídios para a semana que vai transcorrer. Doutor, nós temos o show, foi identificada? Contratante, inclusive essas informações elas estão sendo compiladas agora no setor de homicídios, quem pagou, quem contratou, quem foi o organizador, estão sendo identificados. Estão sendo notificados. Quanto ele recebeu pelo show? Está sendo apurado também. Doutor, um dos áudios desses vídeos mostra uma pessoa gritando lá, vai morrer, já foi feito algum tipo de identificação, como é que está? Realmente foi captado esse áudio, será isso objeto de investigação. Ainda não identificamos de onde partiu isso, mas isto realmente é palpável. Né? É palpável. A previsão de ouvir os pais do essa semana. Vai ser em São Paulo, eles vão ser trazidos para Campinas? Aqui. Amanhã tem feriado mesmo ou depois do feriado? Depois do feriado. Depois. Amanhã não vai ter nenhuma investigação, não vai ter nenhum depoimento, ou vai ter? Sim, Ainda sim. assim, amanhã vai ter. Vai ter depoimentos amanhã, como está tendo hoje. Vocês estão fazer um plantão amanhã para continuar essa investigação. Correto. Quando se fala em 20 a 30 metros do palco, 1,70 m, 1,80 m, conclui-se o quê? O assassino ele estava no meio da multidão ou ele estava em algum ponto, provavelmente no meio da multidão em pé? Qual é a avaliação que vocês fazem dentro com esses números que vocês chegaram? De antemão, segundo o perito me informou, não é? Isso será objeto de laudo, mas a posição aproximada do tiro, a pessoa não estava na multidão, estava na diagonal. Tá? Havia aproximadamente 5 a 6 mil pessoas no local. Né? A hipótese mais provável é que o atirador não tenha surgido do meio do público, senão seria fácil identificá-lo. Mas não dá para dizer também se ele estava em cima de alguma coisa? Provavelmente, não. Agora, provavelmente ao lado da multidão vai dizer que ouviu alguém atirando. Que estava Sim. Mas a linha de tiro dá para presumir que esse tiro foi dado por alguém que estivesse entre 20 e 30 metros do palco, na direção olhando, sentado no palco da esquerda para a direita. Exatamente o local onde não tem luminosidade, é um terreno baldio, tá? Que existem alguns morros. Inclusive, esse atirador poderia estar se ocultando nesse morro no momento do disparo. Doutor, é um trabalho que é de profissional, não é qualquer atirador que faz o que ele fez. Olha... Ou de experiente, pelo menos. Sim. Pela distância, efetuou 2 ou 3 tiros, tá? Não estamos lidando com alguém que tenha atirado pela primeira vez. Não dá para apurar isso, tá? O senhor acha que coincide com aquela casa em construção que fica ali próximo onde estava o palco? Sim. Tá? Coincide com o quê? Desculpa. Uma casa em construção. Ah, sim, um muro que tinha ali. Isso. O palco, pelas imagens, ele estava escuro, não tinha muita luz em cima, era só a luz dos flashes, basicamente. Não tinha muita luz ali. Se vocês notaram, não era um palco iluminado. Era um palco ali, não é, meio que, vamos dizer assim, improvisado, né? Numa caçamba numa carreta de um caminhão. Isso está dificultando as imagens, mas a gente espera que com a divulgação desse e-mail, com a divulgação também do 181, que é importante, que todo mundo efetue denúncias através do 181, exatamente para que a gente possa solucionar. Ou dando as características do veículo, as características do autor, a posição que ele estava, né?
As imagens, a gente acredita que cruzando todas as imagens que chegarão, será mais fácil identificar esse autor. Tá? O Cidade Leste já tinha estado em Campinas no outro momento? Sim, sim. Teve alguma desavença com alguém? Vocês já chegaram a alguma dessas outras vezes que eles teve? É uma linha de investigação. É uma linha de investigação. Tá? Se por um acaso o da Leste, nas outras ocasiões em que esteve em Campinas, ele teve alguma desavença com algum tipo de contratante ou mesmo público, isso está sendo objeto de investigação também. Aquele grupo de extermínio que agia na Baixada Santista chegou a cogitar alguma coisa? Até o presente momento, durante as investigações que se iniciaram logo após o crime, não se chegou a nenhuma relação com aqueles fatos de Santos. Não tem nenhuma linha de investigação nesse sentido e que possa levar a esse conhecimento dessa situação. Tá? Esse caso, essa hipótese do relacionamento com uma menina, já se identificou essa menina? Como se chegou a isso? Foi por depoimento? Nós estamos tendo bastante cautela, né, Rui, com relação a esse fato, para não se cometer injustiça, inclusive expor pessoas indevidamente. Mas que está sendo objeto de uma investigação profunda esse fato, está sim sendo objeto. Ele teve de fato, ele não revelaram nem nada no detalhe, mas ele teve já uma relação com uma pessoa... É isso que a gente está averiguando. Estamos averiguando. Estamos averiguando essa possibilidade. É uma linha de investigação que vai ser seguida até o fim. Eu acho importante nesse momento, como o crime aconteceu há pouco tempo, é prematuro descartar qualquer hipótese, é prematuro fazer qualquer juízo de valor antecipado. Eu acho que a investigação ela está com todas essas vertentes abertas, e inclusive o crime passional, o crime ocasional, uma briga que possa ter ocorrido, tudo isso está sendo investigado. Certo? Ok? Imagina. Olha só, esse é o fim da entrevista. Pode cortar para mim aqui. A gente acompanha a movimentação ainda na delegacia seccional. Não sei, daqui a pouco eu acho que o Felipe vai ter condições de falar ao vivo com a gente. Felipe Pereira, que está acompanhando de perto essa repercussão, a fala dos delegados. Pede aí, Felipe, ao doutor Rui Pegolo, rapidamente, ao doutor Oswaldo Dias, que possam falar com a gente aqui no Brasil Urgente, que fala ao vivo neste momento da Delegacia Seccional de Campinas. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, é isso? Nós vamos para o intervalo, na sequência o Felipe Pereira traz as últimas informações, resumindo o que a polícia disse nessa entrevista coletiva. A polícia montou uma força-tarefa na tentativa de esclarecer o quanto antes o assassinato do MC da Leste. É rapidinho, a gente volta já.